A classificação teresiana. Os graus de oração explicados por Santa Teresa são os seguintes: a oração vocal, a meditação, a oração afetiva, a oração de simplicidade, o recolhimento infuso, a quietude, a união simples, a união estática e a união transformativa. Os 3 primeiros graus pertencem à via ascética, que compreende as 3 primeiras moradas do castelo interior. O quarto assinala o momento de transição da ascética para a mística. E os outros 5 pertencem à via mística, que começa nas 4º moradas e chega até o topo do castelo, a união transformativa ou santidade consumada. O passo dos graus ascéticos aos místicos se faz de maneira gradual e insensível, quase sem a alma se dar conta. São as etapas fundamentais do caminho da perfeição, que vão se sucedendo com naturalidade espontânea, tornando manifesta claramente a unidade da vida espiritual e a absoluta normalidade da mística, a qual todos estamos chamados, e a qual chegarão de fato todas as almas que não coloquem obstáculos à ação da graça e sejam inteiramente fiéis às divinas moções do Espírito Santo. O primeiro grau de oração é a vocal, a oração vocal. O primeiro grau de oração ao alcance de todos é a vocal. É aquela que se manifesta com palavras de nossa linguagem articulada e constitui a forma quase única da oração pública ou litúrgica. Não se requer uma fórmula determinada, embora o Pai Nosso e a Ave Maria sejam insuperáveis. Para que seja a verdadeira oração, a oração vocal há de possuir, segundo São Tomás de Aquino, 2 condições principais: a atenção e a profunda piedade. Santa Teresa coincide plenamente com o doutor Angélico, quando escreve com sua graça inimitável: não chama oração aquilo em que não se percebe com quem se fala e o que se pede, nem quem pede e a quem. Por mais que se maneiem os lábios, não se trata de oração. E se algumas vezes o for mesmo sem esse cuidado, será por motivos que se justifiquem. Mas o costume de falar com a majestade de Deus, como se falaria a um escravo, sequer reparando no que se diz, mas apenas repetindo o que se decorou, ou se disse muitas vezes, não o tenho por oração. Preza a Deus que nenhum cristão ore dessa maneira. Moradas, primeiras moradas, aí no capítulo 1, aí o ponto 7. Dessa luminosa doutrina se desprendem as seguintes consequências práticas. Não é conveniente multiplicar as palavras na oração, se não insistir sobretudo no afeto interior. Adverte-nos expressamente o Senhor no Evangelho: quando orardes, não usei de muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais, antes de vós o pedirdes. Mateus 6, do 7 ao 8. Tenham-nos em conta tantos devotos e devotas que passam o dia recitando preces inacabáveis, descuidando de seus deveres mais prioritários. Não confundam a prolixidade das fórmulas, nas fórmulas de oração, que deve cessar quando se tenha conseguido o afeto ou o fervor interior, com a permanência na oração enquanto dure esse fervor. Esse último é conveniente e deve se prolongar todo o tempo possível, inclusive várias horas, se é compatível com os deveres do próprio estado. O próprio Cristo nos deu exemplo das longas orações, passando às vezes noites inteiras, Lucas 6,12, intensificando-a em meio à sua agonia no Monte das Oliveiras, Lucas 22,43, ainda sem multiplicar as palavras, senão repetindo sempre a mesma breve fórmula: Fiat volutas tua. Faça-se a tua vontade. Com o fim da oração vocal, é exercitar o afeto interior. Não devemos vacilar um instante em abandonar as orações vocais, a não ser que sejam obrigatórias, para nos entregar ao fervor interior da vontade quando esta tenha brotado com força. Seria um erro muito grande querer continuar, então, na oração vocal, que teria perdido toda a sua razão de ser, e poderia estovar o fervor interior. Vejam aqui como expõe essa doutrina o doce
São Francisco de Sales, né? Doutor da Igreja. Se ao recitares uma oração vocal, te sentires atraído à oração mental, muito longe de te reprimires esta inclinação, deves deixar-te levar suavemente e não te perturbes por não acabar todas as orações que te tens proposto. A oração do espírito e do coração é muito mais agradável a Deus e saluta a alma do que a oração dos lábios. Está bem de ver que esta regra há de executar o ofício divino e aquelas orações que estás obrigado a recitar. Filoteia, Introdução à Vida Devota. Não esqueçamos nunca que é de suma importância na vida espiritual a reza fervorosa das orações vocais. Nunca se podem omitir completamente, nem sequer na mais alta esfera de santidade. Chega um momento, como veremos, no qual empenhar-se em continuar o procedimento discursivo da meditação ordinária representaria uma importância e um grande obstáculo para ulteriores avanços. Mas isso jamais ocorre com oração vocal. Sempre é útil e conveniente, seja para exercitar o fervor interior, seja para desafogá-lo quando é demasiado veemente. A inimizade com as orações vocais é um sinal de mau espírito, em que incorreram uma verdadeira legião de almas iludidas e de falsos místicos. Ou seja, uma pessoa que não quer rezar de forma vocal, de forma nenhuma, se achando que está em graus superiores, isso é uma falsa mística, né? E muitos incorreram neste erro.